Um telefonema misterioso para um jornalista italiano. Onde obteve essa informação? Ele disse, não acredite no que dirão. Lança uma investigação de acidente aéreo no caos. Precisamos de mais destroços. Correm boatos de um acobertamento. Ninguém do lado jurídico acreditou em nós. Os investigadores suspeitam de jogo sujo. Acho que foi uma bomba. 81 pessoas são mortas na hora. De repente, o avião estava em pedaços. Foi derrubado por um míssil. O que derrubou o avião de passageiros? Uma bomba? Ou um míssil? Disseram que a minha teoria era ridícula. A meta era descobrir a verdade. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. No brilho do pôr do sol, o voo 870 das linhas aéreas Itávia viaja a 9.000 metros acima do Mediterrâneo. Boa noite, 870. Mantendo 290 sobre Puma. Entendido. Prossiga, Latina Ponza. Roma, 870. O capitão Domenico Gatti e o primeiro oficial, Enzo Fontana, estão nos controles do DC-9. A tripulação tinha a experiência que você gostaria no voo em que vai embarcar. E o voo em si era bem curto e fácil. Entre os 77 passageiros está Alberto Bonfietti, um jornalista a caminho de se encontrar com a família em Palermo. Obrigado. Naquela sexta à tarde, o meu irmão Alberto pegou aquele avião para ir a Palermo encontrar a esposa e a filha, que já estavam de férias. O voo de Bolonha a Palermo leva cerca de 1h30. Mas a meio caminho de seu destino, o primeiro oficial, Fontana, encontra um problema. Olha isso, não tem nada. Tente Ponza, então. Nada. Não há resposta dos muitos sinalizadores de navegação que normalmente guiam os pilotos até Palermo. 870, Roma. Está como um cemitério hoje. Não tem nenhum sinalizador funcionando direito. Tudo está meio fora. Qual a sua direção? Estamos em 195. Sem os sinalizadores, os pilotos precisam de orientações do controle de tráfego aéreo. Não sei se quer manter essa direção, senão pode ir para a direita 15 ou 20 graus. Tudo bem, vamos para 210. O avião vira e entra num bolsão de turbulência. A turbulência é como estar numa estrada com buracos enormes. Em qualquer voo que qualquer um pega, em algum momento haverá algum grau de turbulência. Os pilotos esperam que uma altitude menor ofereça uma viagem mais tranquila aos passageiros. Vamos tentar baixar. Aqui é 870. É possível ir a 250? Afirmativo. Pode iniciar a descida agora. É frequente pilotos pedirem para mudar de nível se tem turbulência e os passageiros estão incomodados ou nervosos. Aí eles tentam outro nível. E achamos que é o que tentavam fazer. Que bom. Finalmente. E há mais boas notícias. Palermo também está respondendo. Os sinalizadores agora estão funcionando. Temos o sinalizador de Ponza. Ótimo. Retorne para a descida. Obrigado por tudo. Retornaremos para a descida, 870.
Os controladores não terão mais contato com os pilotos até iniciarem o pouso. Mas segundos depois, o voo 870 da Itávia se desfaz e desaparece do radar. Itávia 870, Roma. Itávia 870, Roma. Um voo sumiu. O Itávia 870 sumiu. O voo 870 caiu no mar Mediterrâneo. É muito surreal para um controlador passar por uma coisa dessas. Você não acredita no que está vendo. Acidentes são realmente muito raros. Então, quando faz parte de um e vê um acontecer, você não acredita. Pela manhã, equipes de busca e resgate italianas vasculham as águas perto da última posição conhecida do avião. Dizem aos familiares esperando no aeroporto que o avião está desaparecido. O seu destino, desconhecido. As primeiras palavras foram: presume-se que esteja perdido. O resgate confirma o pior. Não há sinais de sobreviventes. Todos os 81 passageiros e tripulação estão mortos, incluindo Alberto Bonfietti. Comprei a passagem do meu irmão para aquele maldito voo e nunca mais o vi. A queda do voo 870 chega aos noticiários mundiais. Parece não haver como explicar por que uma aeronave moderna caiu do céu tão de repente. Andrea Purgatori é um conhecido repórter de um dos maiores jornais diários da Itália. Em 1980, eu era repórter investigativo do Corriere della Sera, que ainda é o jornal mais importante da Itália. Na noite da queda, ele recebe um telefonema surpreendente. Recebi um telefonema de um controlador de tráfego aéreo em Roma. Onde obteve essa informação? E ele disse: não posso falar por muito tempo neste telefone, mas não acredite no que dirão, porque ele foi derrubado por um míssil. A fonte o direciona para uma teoria controversa, que o voo 870 foi apanhado numa luta de caças entre jatos da OTAN e da Líbia. Havia uma situação tensa no Mediterrâneo, bem próxima à tensão que existe antes de uma guerra. Em 1980, o Mediterrâneo era uma zona de atividade militar. O mar separa a Itália da Líbia. É uma nação fora da lei, governada pelo coronel Muammar Gaddafi, um pária internacional. Na época, Gaddafi era como Saddam Hussein ou Osama Bin Laden para os Estados Unidos e para a maioria do mundo ocidental. A tensão política entre a Líbia e o Ocidente clamou as vidas dos 81 inocentes? Sim. A sua identidade está segura comigo. Andrea está convencido de estar à beira de um grande furo internacional. Era o tipo de história que, como repórter, você encontra uma vez na vida, na carreira. Vamos nos encontrar. Mas se passarão mais de 30 anos para desvendar o que realmente houve naquela noite no céu sobre a Itália. Dois dias depois da tragédia da Itávia, Andrea Purgatori escreve uma história de primeira página que choca a Itália e o mundo. Saiu. Fui o primeiro a dizer: o DC-9 pode ter sido atingido por um míssil. Andrea investiga e elabora uma teoria surpreendente.
Caças ocidentais, provavelmente franceses, combatiam aviões líbios. E os aviões líbios deviam estar escondidos atrás do DC-9. E o DC-9 estava no lugar errado, na hora errada, e foi atingido por um dos mísseis. O governo italiano desmente os relatos iniciais da mídia de que um míssil derrubou o voo 870 e lança uma investigação oficial. A Força Aérea Italiana decidiu dar uma coletiva em que disseram que a minha teoria era ridícula. 38 corpos foram recuperados do local da queda. Mas a maior parte dos destroços do voo 870 foi para o fundo do Mediterrâneo. Os investigadores não tinham muito com o que trabalhar. É só o que temos? Os primeiros investigadores do acidente não tinham muita coisa. Não existiam muitos destroços. Eles esperam que os controladores de tráfego aéreo de plantão na hora tenham mais informações. Houve um problema com os sinalizadores naquela noite. De outro modo, tudo parecia bem. Mas os controladores não têm ideia do que deu errado. Palermo está entrando bem. Ótimo. Retorne para a descida. Eles não ouviram sinais de problemas da tripulação. Obrigado por tudo. Retornaremos para a descida, 870. Se é uma emergência lenta, em que as coisas dão errado pouco a pouco, até a aeronave ficar incontrolável, os pilotos vão contar a alguém. Não contaram. Não houve tempo. Fosse o que fosse, foi repentino. Uma colisão em pleno ar poderia explicar o acidente. Os controladores não podem dizer ao certo se havia outras aeronaves nas proximidades. O radar deles é sintonizado para detectar aviões comerciais e não captaram aviões menores. Foi só isso que eu vi. Os investigadores precisam de uma boa pista. Eles não têm provas de que um míssil derrubou o avião, mas também não há provas de qualquer outra causa. Precisamos analisar todas as explicações possíveis. O investigador, é claro. Se, por exemplo, a imprensa está especulando sobre a aeronave ter sido derrubada, verá isso como as outras pessoas veem, mas manterá a mente aberta. Eles estudam outros incidentes envolvendo o mesmo tipo de avião. Eles estavam procurando evidências históricas que poderiam dizer o que houve. Eles descobrem que na última década, 4 outros DC-9s sofreram falhas estruturais. Se o avião da Itávia se desfez por fadiga de metal ou falha de projeto, milhares de vidas podem estar em risco. Mas a pesquisa não lança nenhuma nova luz sobre a queda. Este pousou em segurança. Em cada emergência anterior, os pilotos tiveram um alerta a tempo de tomar uma atitude. Este também. E pousaram seus aviões em segurança. Não temos nada aqui. Com a maior parte dos destroços no fundo do mar, os investigadores têm apenas destroços flutuantes com que trabalhar. Os assentos das poltronas, eles flutuam. Equipamento das galleys, das cozinhas a bordo dos aviões, eles flutuam. Componentes plásticos dos compartimentos de bagagem no interior, todas essas coisas flutuam. E foi o que encontraram. Eles mapeiam cuidadosamente o local de cada pedaço recuperado. Se o DC-9 atingiu a água quando estava inteiro, deveria ter desintegrado no impacto, deixando os destroços numa área pequena e concentrada. Mas, se desmanchou em voo, a inércia teria espalhado detritos por uma grande área. Pedaços do avião foram encontrados espalhados em mais de 200 quilômetros quadrados de oceano. É uma descoberta reveladora. Espalhados demais para ter sido no impacto. A tripulação foi pega de surpresa. O controle de tráfego aéreo também.
De repente, o avião estava em pedaços. Investigadores examinam os destroços em busca de evidências de que outro avião colidiu com o voo 870. Eles não encontram nada. A especulação sobre um míssil apenas cresce. Houve muitos relatos, os jornais, a televisão, a mídia falou muito nisso. Investigadores esperam que análises detalhadas de radar possam dar algumas respostas. Eles querem saber se havia mais alguma coisa nos céus que pode ter derrubado o avião. Eles procuram John McDowell, do US National Transportation Safety Board. Vamos ver o que dá para ver. John é perfeito para o trabalho. Ele é um ex-piloto da Marinha e especialista em radares. Os Estados Unidos têm a obrigação de ajudar outros países com suas investigações de acidentes aéreos em seu país, se foi uma aeronave fabricada nos Estados Unidos. Nesse caso, foi um Douglas DC-9. Ele estuda uma versão incrementada do registro do radar do voo 870. Um que mostra mais detalhes do que o controlador de tráfego aéreo podia ver. Recebi uma versão impressa que incluía o caminho que esse DC-9 seguiu. Parece que foi aqui que se partiu. Isto são os pedaços. Um radar funciona refletindo ondas de rádio em objetos. Quando um avião se parte, cada peça cria o seu próprio sinal ou retorno. Controladores de tráfego aéreo sintonizam o seu radar para detectar aviões comerciais, mas o radar pode ser ajustado para mostrar outros objetos. Quero dar uma olhada de perto nisto. Você acaba obtendo mais de um retorno de radar. Há muita coisa para ver. John não vê sinal algum de colisão em pleno ar. O que temos aqui? Contudo, ele nota algo incomum. Houve 3 bips de radar não identificados a oeste do voo 870. John chega a uma conclusão surpreendente. A essa altitude e velocidade, acho que foi um jato de alta velocidade. Ele viu traços de outro avião, que não era um avião civil. Vindo do oeste, naquela hora do dia. Eles nunca o veriam chegar. Esse objeto não identificado saiu do Sol, o que é uma técnica padrão de piloto de caça. Cegos pelo sol, os pilotos do DC-9 teriam pouca chance de ver um jato chegando. Eu disse a eles que era possível que algo tivesse sido disparado de outra aeronave. Ficou claro que era um caça disparando um míssil. A análise de John faz com que seja ainda mais provável que um caça estivesse voando perto do DC-9. 3 semanas após a queda, novas evidências vêm à luz. Os destroços de um caça líbio são encontrados nas montanhas do sul da Itália. A descoberta levanta mais suspeitas e alimenta a teoria dos mísseis. Na minha opinião, havia caças franceses decolando da base de Solenzara, na ilha de Córcega, interceptando aviões líbios. E o que houve foi um ato de guerra. Para o repórter Andrea Purgatori, o caça caído confirma a crença de que o voo 870 foi uma fatalidade não intencional de uma escaramuça entre jatos da OTAN e da Líbia. Os franceses estavam disparando nos líbios ou os líbios estavam disparando nos franceses? É difícil dizer, mas os caças franceses perseguiram o caça líbio até ele bater nas montanhas da Calábria, no sul da Itália. A aeronave desapareceu. Houve uma explosão. Foi um míssil? Eu achei que sim. Que era uma grande possibilidade. Até agora, a evidência de um ataque de míssil é circunstancial. E então os investigadores dão sorte. Eles encontram uma pista intrigante. Um pedaço de estilhaço no corpo de um passageiro. Se puderem identificar a sua origem, isso pode dizer a eles o que causou a explosão. Há algo que quero que veja.
Investigadores italianos viajam a Washington com o pedaço de metal. Bem-vindo a Washington. Obrigado. É isto? Sim. Eles pedem a John McDowell, do NTSB, que ajude a identificá-lo. Vamos dar uma olhada. Era do tamanho de uma caneta, meio curvo, chato de um lado. De onde você veio? Foi encontrado na perna de um dos passageiros. Na NTSB, tínhamos o projeto estrutural do DC-9. E, baseado no que eu sabia sobre mísseis, comecei a olhar o meio da aeronave. O tipo de metal parece ser de fora da cabine. Precisaremos olhar os poços das rodas. Olhamos os poços das rodas e casamos a peça com a borda curva, a borda singular desse painel. Próximo, sob a roda direita. Bem, não a roda esquerda. Não casava com a roda esquerda. Bingo! Se o jato disparou o míssil daqui, explodiria assim que se aproximasse por aqui. Isso levaria o estilhaço, incluindo o nosso pedaço do poço da roda, para a cabine. Para mim, foi uma informação conclusiva. A minha reação após as conclusões de John foi que eu estava certo. Investigadores enviam pedaços de destroços para o laboratório para testar a presença de explosivos. A análise confirma uma explosão. Os detritos estão revestidos de traços de TNT. Mas o resultado não prova que um míssil derrubou o avião. É igualmente possível que os explosivos tenham vindo de uma bomba. TNT não é usado só por militares. Eu não diria que é a coisa mais fácil para se obter, mas se estiver determinada, a pessoa pode conseguir. 5 semanas depois do desastre do Itávia, os italianos são atingidos por mais uma tragédia. O atentado à estação ferroviária de Bolonha mata 85 pessoas. Terroristas neofascistas são culpados pelo ataque, alimentando o medo de que o mesmo grupo poderia ter posto uma bomba a bordo do voo 870. As novas evidências deixam os investigadores com um dilema. Eles têm evidências circunstanciais para a teoria da bomba e dos mísseis, mas não há provas tangíveis para determinar qual causou a explosão. Teremos de dizer que não sabemos. A comissão do Ministério dos Transportes trabalhou por 2 anos e acabou dizendo que o acidente foi causado por uma explosão. Mas não foram capazes de dizer se a explosão foi fora ou dentro do avião, uma bomba ou um míssil. Sob grande pressão do público para dar uma resposta, o governo italiano emitiu um relatório que diz apenas que uma explosão de origem desconhecida causou a queda. Isso não é satisfatório. É desesperador. Você não pode dizer isso para nenhum de nós, como eu, que se importam com coisas assim, ou as famílias. Não é correto. Daria Bonfietti continua a exigir respostas sobre o que houve com o irmão dela e não está sozinha em sua luta. Sob a nossa orientação, um grupo de intelectuais escreveu uma carta ao presidente da Itália, perguntando por que não soubemos a verdade sobre esse acidente e pedindo que os obstáculos fossem removidos para que a verdade pudesse ser dita. A pressão vale a pena. 5 anos depois da primeira investigação inconclusiva, o governo italiano concorda em lançar um novo inquérito. Em maio de 1987, uma operação de resgate multimilionária recupera o gravador de voz da cabine. Pode ser o que os investigadores precisam para descobrir o que realmente derrubou o voo 870 da Itávia. O gravador de voz da cabine permite aos investigadores ouvir o que os pilotos disseram nos últimos momentos do voo. Itávia 870, retorne para a descida. Obrigado por tudo. Retornaremos para a descida 870. O capitão começa a dizer guarda, italiano para olhe. Guarda.
E então a gravação é abruptamente cortada. Investigadores imaginam se ele viu o míssil vindo na direção do avião. É o que se esperaria que alguém dissesse se visse algo estranho vindo na sua direção. A conjectura é que ele começou a dizer, olhe. Mas poderia ser, olha o horizonte artificial. Pode ter sido isso. O resgate recuperou centenas de pedaços de destroços do leito do mar. Eles agora estão sendo remontados num hangar perto de Roma. Mais de 50% da aeronave continuam faltando, mas o contorno do avião começa a se formar. É um quebra-cabeça. Se você tinha uma teoria de como o avião se desfez, quanto mais puder construir essa imagem, mais clara ela se torna. Um pedaço essencial dos destroços dá fundamento à teoria de que um míssil atingiu o avião. Ele tem 2 pequenos buracos, com bordas voltadas para dentro e não para fora. Investigadores também descobriram destroços num assento da cabine. É de uma cozinha na dianteira do avião. Se um míssil explodiu perto da dianteira do avião, pode ter enviado o pedaço para a traseira. Mas faltam destroços demais para uma conclusão definitiva. Não é muita coisa para continuar. Temos alguns destroços, algumas evidências de radar, mas não são evidências primárias. As verdadeiras evidências estão nos pedaços do avião. Os investigadores italianos são pressionados para anunciar a causa da explosão do avião. As pessoas começaram a dizer, contem-nos exatamente o que houve com esse avião. Tudo se encaixa com a teoria do míssil. Eles decidem se arriscar. Em 1989, eles emitem um relatório de acidente que conclui que a explosão provavelmente foi causada por um míssil disparado por uma aeronave não identificada. Como primeira pessoa a levantar essa teoria, o repórter Andrea Purgatori sente-se vingado. Eu estava certo. Estava certo em investigar o caso, em pegar a possível verdade, pedaço por pedaço, e uni-la. Por causa disso, e somente a partir desse momento, os parentes das vítimas começaram a dizer que o DC-9 foi atingido por um míssil. Mas apenas um ano depois, a investigação toda desmorona quando acontece o impensável. Citando falta de evidências, 2 investigadores italianos reformulam a sua opinião de que um míssil derrubou o avião. Voltamos ao início. É raro ter tão pouca certeza sobre um acidente. A esse respeito, esse é um acidente extraordinário. O governo italiano ordena uma terceira investigação para responder a pergunta de uma vez por todas. Foi um míssil que derrubou o voo 870 ou foi uma bomba? Eles reúnem um grupo internacional de especialistas, que inclui o investigador veterano de acidentes aéreos britânico Frank Taylor. Vamos montar isso ali. A meta que nos deram era a verdade, descobrir o que houve e fazer um relatório. E isso era justo, era esplêndido. É o que se faz numa investigação. Você olha para as evidências e tenta descobrir o seu significado. Frank é qualificado para identificar evidências de uma bomba. Ele já investigou mais de 20 desastres aéreos, incluindo a explosão do voo Panam 103 sobre Lockerbie, na Escócia. Em 1988, terroristas líbios plantaram uma bomba no compartimento de carga do voo 103. Quando explodiu, destruiu o avião, matando 270 pessoas. O engenheiro Göran Lilja, da Suécia, também está na equipe de Frank. Ele me disse que era um acidente aéreo controverso, que
que aconteceu no passado e que havia suspeitas de envolvimento militar e acobertamento. Frank imediatamente fica preocupado com a pouca quantidade de destroços recuperada do voo 870. Só tem isso de destroços? Ficamos surpresos por alguém ter chegado a uma conclusão com as evidências disponíveis, fora ter sido algum tipo de explosão em algum lugar. A primeira coisa é encontrar o resto do avião. A primeira tarefa de Frank é convencer o governo a custear uma nova busca. Pode passar para ele, por favor? Custará milhões e não há garantia de que solucionará o caso. Não. Nós precisamos de mais partes do avião. Uma conclusão do que herdamos foi a necessidade de recuperar mais destroços, e fomos bem claros sobre isso. Não há como concluir nada sem mais destroços. É. Sim. Muito obrigado. Tchau. Se existe alguém que pode encontrar os destroços, é Frank. Durante a investigação em Lockerbie, ele ajudou a criar um programa de software para localizar destroços espalhados. Você tem dois efeitos. A distância que um pedaço viajará na direção que a aeronave seguia e a distância que será carregado por qualquer vento que esteja soprando. O computador faz isso facilmente. Frank convence o governo italiano de que o programa dele pode encontrar mais destroços. Tudo bem. Altitude, cerca de 7.000 metros. Eles aprovam o pedido dele para uma nova operação de resgate. Vento oeste de uns 100 nós. Mas há muita pressão por resultados. É aqui que devemos procurar. A estratégia funciona. Eles logo recuperam 40% do avião. Nós encontramos. Estava a alguns metros de onde havíamos previsto. A disposição dos destroços no leito do mar revela a Frank quais pedaços saíram do avião primeiro. Os investigadores agora têm uma teoria sobre como o avião caiu. Está vendo os primeiros pedaços? A explosão foi atrás do avião e não na frente. Aí, caiu de nariz. Desse jeito. A reconstrução parece casar com a teoria dele. Os destroços na frente estão em pedaços menores do que o resto do avião. Se uma aeronave cai num ângulo bem agudo, se bate na superfície da água, isso é quase tão desastroso para a estrutura quanto se batesse em uma montanha de granito. A teoria também explica como destroços da dianteira do avião podem ter ido parar atrás, ou incrustados no corpo de um passageiro. E por que a porta de carga tinha buracos voltados para dentro. Quando laterais da fuselagem amassassem, janelas se quebrariam. Os rebites do lado de fora viriam para dentro em todas as direções. E isso explicou por que todos esses fragmentos penetraram assentos e corpos encontrados inicialmente. Mas nem todas as provas sustentam a teoria de Frank de que houve uma explosão na parte de trás do avião. Ele não tem explicação para um buraco óbvio perto da parte da frente da fuselagem. Não entendo. Precisamos de mais evidências. Não se pode pegar uma informação de que faltam alguns pedaços na frente e dizer: isso significa tal coisa. Não é tão óbvio. Investigadores voltam ao radar para mais uma olhada. Este é o voo 870. Eles queriam ver por si mesmos se havia evidências de um caça na vizinhança do avião. Agora, elimine aqueles que consideramos ruído. Eles descobrem que existem muitos retornos não identificados. Não só os 3 antes identificados como um caça. Imagens aleatórias aparecendo em radares não são incomuns.
Existem muitos outros retornos inexplicados na área. Mas esses eram os únicos ligados uns aos outros, fazendo as pessoas pensarem que eram outras aeronaves. Frank conclui que o que John pensava ser outra aeronave, na verdade são destroços do voo 870 se desmanchando. Eu vou lhe dizer o que é. É o nosso avião. E isto é um pedaço dos destroços. A investigação chegou a um impasse. Evidências de radar de outro jato foram eliminadas. Mas ainda não há prova de bomba a bordo. Então Frank Taylor percebe uma coisa estranha perto da traseira do avião. Há uma série de pequenos destroços amassados misturados com áreas praticamente intocadas. Algo não está certo. Para Frank Taylor, é um sinal de que os destroços foram posicionados no lugar errado. Parecia mesmo errado. A progressão de danos intensos, de pedaços bem pequenos a bem grandes. E depois, a volta a pedaços pequenos, não fazia sentido. Um pedaço dos destroços se destaca. Esses números. Eu já os vi em outro lugar. Encontrei um pedaço grande do revestimento com números escritos dentro, perto das longarinas. Aquelas peças horizontais de enrijecimento na fuselagem. Eu nunca tinha visto aquela peça antes. Mas lembrei que vi em algum lugar antes uma peça com números escritos a lápis. Só não me lembrava onde. Eu sabia mais ou menos. E continuei procurando. Achei. Pode pegar aquele pedaço, por favor? Encontrei na parte dianteira da fuselagem. E os números eram consecutivos do pedaço da frente da fuselagem ao pedaço de trás. Um pouco mais para baixo. Um pouco mais. Mais. Isso. É o seu lugar. Ótimo. Poderia prendê-los? E era a primeira parte. E aí ficamos confiantes de que ia dar certo. Depois dos destroços serem checados e colocados na posição correta, as evidências de que um míssil atingiu a parte da frente da aeronave desapareceram. Dava para ver claramente que não houve uma explosão de míssil do lado de fora, nas áreas que as primeiras investigações, bem no início, previram. Trouxemos a maior parte do revestimento da fuselagem. Então, teria dado para ver um padrão de destroços de míssil. Mas não havia sinal disso. A fuselagem remontada revela um novo buraco na traseira do avião. E parece que foi causado por uma bomba. Vamos ver o que temos. Sabemos o que é isto? Investigadores estudam mais destroços daquela parte do avião. O que temos aqui? Olha só para você. A pia de aço inox se envergou para cima por uma explosão. Exatamente o que os investigadores esperariam ver se uma bomba explodisse no lavatório da traseira. Quanto mais descobríamos, mais tudo apontava para uma explosão na área do lavatório traseiro. Frank e sua equipe finalmente têm evidências suficientes para revelar o que derrubou o voo 870 da Itávia. Acho que foi uma bomba. Não houve nenhum momento eureka. Foi um processo gradual de encontrar mais evidências e nenhuma delas contraditória. Só há mais um teste a fazer para ter certeza. Vamos explodir e ver o que acontece. Tudo bem? Vamos lá. Investigadores colocam explosivos no lavatório de um DC-9 para testar a sua teoria de que uma bomba derrubou o voo 870. 3, 2, 1. Se os pedaços destroçados combinarem com os destroços do 870, vamos ver como foi. Fornecerão evidências fortes de que eles estão certos. A explosão gera danos típicos. São quase idênticos ao que se viu nos destroços do lavatório do voo 870.
Pode medir aqui? Isso. Tivemos certeza absoluta, sem dúvida alguma. A evidência não revela quem plantou a bomba, mas os investigadores têm uma boa ideia de onde ela foi plantada. A bomba provavelmente era pequena o bastante para caber dentro do suporte de papel ou atrás da pia. Dá para pôr uma coisa ali, dá para acessar ali atrás e chegar mais perto do revestimento da fuselagem. Com base em evidências físicas, o último retorno do radar e a localização dos destroços, os investigadores agora têm uma imagem clara dos últimos momentos do voo 870. Itávia 870, retorne para a descida. Obrigado por tudo. Retornaremos para a descida 870. Guarda! Foi uma explosão perto do pilone do motor direito que fez o motor direito se soltar. Em menos de 10 segundos, o avião se despedaça e cai no mar. Em 1994, após 4 anos de trabalho, a equipe de Frank Taylor apresenta o seu relatório. Pela primeira vez desde o desastre, investigadores afirmam que têm provas irrefutáveis de que uma bomba explodiu a bordo do voo 870. A equipe de Frank Taylor não chegou a nenhuma conclusão, exceto aquelas baseadas em evidências físicas. Não havia nenhuma teoria. O relatório de Taylor é a última palavra na investigação técnica da tragédia da Itávia. Mas na Itália, as descobertas dele são ofuscadas por um inquérito judicial que tem se consumido com a teoria do míssil desde o início. Na Itália, o sistema judiciário parece que é capaz de passar por cima de qualquer coisa que esteja acontecendo. Nos disseram que o nosso relatório foi inútil. O sistema judiciário da Itália considerou as descobertas de Frank Taylor inconvenientes. Não acho que mandaram que não fossem publicadas, só tomaram uma decisão de não publicá-las. A maioria dos italianos acredita na teoria do míssil, apesar das evidências científicas do contrário. A opinião pública ficou muito mais intrigada pela possibilidade de um acobertamento militar ou político. Em 2013, numa audiência para designar responsabilidade financeira pelo acidente, a Suprema Corte italiana decide que um míssil de origem desconhecida derrubou o voo 870 e ordena que o governo pague 100 milhões de euros às famílias das vítimas. A decisão é um alívio para elas, mas deixa alguns pensando se evidências importantes foram ignoradas. Desculpe, mas a Itália é um lugar pavoroso para um acidente aéreo. Se você quer a verdade, é menos provável que a encontre lá do que em qualquer outro lugar do mundo. Para o investigador de acidentes aéreos Frank Taylor, as evidências falam por si. Descobrimos claramente que alguém havia plantado uma bomba. Mas ninguém do lado jurídico, aparentemente, acreditou em nós. E, portanto, até onde sabemos, não houve uma busca pelo responsável, pelo motivo, nem nada. Como engenheiro e investigador, não consigo imaginar por que alguém pensaria em considerar outra coisa, senão a verdade.